Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, Veja apresenta o 5º programa sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Comigo na bancada estão os professores William Sabino, coordenador da área de Matemática do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e o professor Kevork Sogomonian. Pronunciei certo, professor? Perfeito. Coordenador de Física do ESAG Vestibulares. Antes de mais nada, agradeço por vocês terem aceito o nosso convite para apresentar dicas para quem vai fazer o Enem nos dias 5 e 6 de novembro. Tá chegando. E para você que quiser participar ao vivo pelo Facebook, manda um recado, pede uma dica, uma sugestão pela janelinha, aí embaixo onde você está nos assistindo. Também use a hashtag TVeja no Twitter ou acompanha pelo site de Veja. Professores, enquanto os candidatos ainda não mandam as suas perguntas, as suas dúvidas, o Enem tá chegando, tá bem pertinho. Para muita gente foi uma maratona, uma jornada muito grande, mas também tem muita gente preocupada, desesperada. Meu Deus, o que ainda dá tempo de estudar de última hora para quem vai enfrentar esses 2 dias de prova, professor William? Olha, nesse momento, talvez o mais interessante seria o aluno se preparar com uma questão que é fundamental para quem vai enfrentar esses 2 dias de prova, que é o tempo. Então é importante que ele entre no site do INEP, baixe provas de anos anteriores e que ele comece a controlar qual é o tempo que ele leva para fazer as provas do Enem. Tanto a prova que ele faz no sábado, que tem um tempo máximo de 4 horas e 30 minutos, como a prova do domingo. Especialmente essa prova do domingo, que é uma prova que os alunos apresentam extrema dificuldade para fazer. Porque nessa prova do domingo você tem 45 questões de matemática, 45 questões da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e mais a redação. Então, saber dosar em 5 horas e 30 minutos essas 3 provas é sim algo determinante para o sucesso da prova do domingo. Então, eu aconselho para esse aluno que está nessa reta final, pouco menos de 10 dias, na verdade, para a prova, que procure fazer uma preparação específica controlando o tempo, quanto tempo ele está gastando para fazer simulados preparatórios das provas do sábado e do domingo. Isso é fundamental. Professor Kevork, na opinião do senhor, daqui a pouco nós vamos falar já da redação, viu? Porque, olha, já tem aqui muitos comentários, mas vamos deixar para mais para frente, até porque tem ainda algumas dicas de física e de matemática pelo caminho. Certo. Mas, inicialmente, eu repito a pergunta que fiz para o professor William. Claro. Faltam 15 dias, e agora? Complementando o que o professor William falou, eu acho que é fundamental não só a preparação, de pegar os vestibulares, eu diria os últimos 3, porque a gente chama isso de novo Enem, que ele mudou a tendência, o jeito, eu chamo isso de novo Enem, as últimas 3 provas, e também a preparação psicológica. Eu acho fundamental ele se preparar em seguinte aspecto também, ter calma, paciência. Acho que uma boa alimentação é fundamental e muita gente não passa, às vezes, as estratégias do vestibular. E uma das estratégias é essa também, não só refazer as provas, como ele disse, e verificar o tempo gasto, 3 minutos por questão, mais ou menos, em média, mas também fazer um preparo psicológico, fazer um preparo espiritual, ter tranquilidade. Gente, é fundamental. O cara tem que ir calmo para a prova. Ele tem que pensar não como prova, ele tem que pensar como uma nova lista de exercícios. É essa a visão. Quanto mais calmo, mais tranquilidade. Gente, não esquece. Tudo que você já viu, já estudou durante o ano todo, já está aqui dentro. Então, gente, é só buscar na memória. Puxa, na hora fiquei nervoso. Calma. Passa para a próxima pergunta, a sua cabeça já está trabalhando naquela. Nossa, é mesmo, lembrei. Então, muita calma é importante nisso. Então, eu vejo assim, lógico que você não vai aprender em 15 dias tudo que você tinha que ter aprendido durante o ano. Você pode rever certos tópicos, isso sim. Quais são as tendências, que matérias mais caem? Aí sim, tudo bem. E aquilo que eu acabei de falar, eu acho que a preparação psicológica é importante também. Como jornalista, eu posso dar uma dica também. Não chega atrasado. Pelo amor de Deus. Não chega atrasado, porque eu não aguento olhar para aquelas fotos. E as fotos também, daquele pessoal chorando, escalando, às vezes, por o muro, 1 minuto, 2 minutos, o portão fechou. Então, vamos prestar atenção no horário, pessoal. Sempre. Cuidado.
Vamos lá então, vamos antes de falar da redação, começar pela matemática. Ok. Professor William, tem alguma dica possível para a prova de matemática, para o teste de matemática, alguma tendência para a prova desse ano? Sem sombra de dúvida, a prova de matemática é uma prova extremamente abrangente, né, cobra diversos assuntos, né, e é importante que o aluno saiba que a prova do Enem, ela cobra um aspecto importante que, na verdade, traz para as questões o aspecto de se ter questões com um grau de dificuldade diferente, questões fáceis, médias e difíceis. Então, ele precisa necessariamente, ao receber as questões, ter, na verdade, a capacidade de identificar aquele tipo de questão que ele entende que é fácil, que consegue resolver de maneira imediata, que não pode deixar passar. Aquele tipo de questão que ele entende que é uma questão média, que dá para resolver com um pouquinho mais de conta, e aquela questão que é difícil, que ele precisa pular. Em outras palavras, o que é fundamental para a prova de matemática é saber que não dá para resolver todas as questões de maneira imediata e de maneira linear. Perfeito. Isso é fundamental não só para a prova de matemática, mas para a prova inteira do Enem. Né? Você não resolve a prova de maneira linear. Esse é um grande problema para os alunos quando vão resolver uma prova. Eles não entendem, né, que aquelas 4 versões de prova, caderno amarelo, caderno azul, caderno rosa, acabam, em certa medida, prejudicando um ou outro aluno que só consegue resolver a prova dessa maneira linear. Eles não entendem que aquilo é feito para que esse aluno não tenha a mesma versão de prova, né, o aluno que fica sentado imediatamente atrás, imediatamente ao lado, imediatamente na diagonal, não esteja fazendo ao mesmo tempo a mesma questão que o outro. E aí ele não consegue perceber que essa mudança na ordem das questões pode fazer com que você, por coincidência do destino, digamos assim, um pouquinho de azar que você tenha, acabe recebendo a questão mais difícil da prova naquele ano, digamos assim. Então, um aluno precisa ter esse feeling, digamos assim, conseguir treinar ao longo do ano para identificar no comando das questões que ele tem aquilo que é fácil, que ele precisa resolver de imediato, aquilo que é mediano, aquilo que é difícil. Assuntos que com certeza aparecem na prova de matemática todos os anos, não vai ser diferente. Porcentagem, juros, questões envolvendo modelagem de variações de grandezas, então funções de primeiro grau, funções quadráticas, isso todo ano aparece. Algumas questões envolvendo geometria, grandezas e medidas, isso sempre aparece. E, evidentemente, algumas questões não aparecem na prova do Enem, não vão aparecer também, e é obrigação de todo aluno, por exemplo, já saber que números complexos não faz parte do programa do Enem. Um aluno que está bem preparado, que está se preparando há algum tempo, já por obrigação, já foi lá no site do INEP, já olhou tudo que todo o programa da disciplina de matemática, já sabe que esse conteúdo não é exigido na prova do Enem, então não é preciso estudar para essa prova específica, mas para outros vestibulares, claro, não tem problema nenhum estudar. Professor Kevork, e a física? Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio, uma coisa que a gente costuma fazer no cursinho é treinar as habilidades específicas aí. E a gente tem dicas, claro, alguns assuntos sempre caem. Um mais importante da física é dominar o conceito de energia. Não o conceito, mas os exercícios que envolvem energia, mesmo porque é difícil conceituar energia, Mas energia, por exemplo, é um assunto que cai constantemente. Outro assunto é a parte de eletricidade, potência elétrica, coisas do dia a dia. Então, a potência elétrica, energia consumida, quanto eu pago para aquela conta de luz. Então, são assuntos que caem constantemente. Ondulatória, marco aqui, termodinâmica, óptica, dinâmica, as leis de Newton costumam cair bastante. A parte de hidrostática, aquela parte de pressão, empuxo. Gente, são assuntos corriqueiros, caem constantemente.
a gente faz aí um levantamento, desde o primeiro Enem até o mais recente. Energia é o primeiro tópico, em primeiro lugar, tem que saber energia. Termodinâmica, que envolve gás, que os gases, né, pressão, volume, temperatura, quer dizer, são coisas do nosso dia a dia que caem constantemente, é sempre pedido. Existe, exatamente completando o que o professor falou agora, de matemática, William, exatamente isso, existem as questões fáceis, tem as médias e as difíceis, ele vai ter que reconhecer, ele vai ter que ler, ele tem que resolver as fáceis, exatamente, as umas são imediatas. Quais são questões fáceis? Aquelas que aparecem, apresentam um gráfico às vezes, uma interpretação rápida, ou tabelas, ou então exercícios que envolvem tirinhas. São normalmente, inclusive, né, Maurício de Souza, né, colabora com o Cascão, né, com a Mônica, o Cebolinha, ele colabora muito nas questões de física. É fácil, são coisas mais tranquilas. Às vezes é uma observação, é entender, são imediatas resoluções. Claro, existem aquelas mais difíceis também. Agora, assuntos dominantes, eu já comentei para vocês, e é ter calma, aquilo que eu sempre falo, tem que ter calma e vai por mim, vai conseguir resolver aí na boa. Muito bem, então vamos lá, não vou me alongar tanto nesse assunto, porque vocês querem saber sobre a redação, né? Quem participa pelo Facebook, deixando um recado aí nessa janelinha, pelo Twitter e também nos assiste pelo site de Veja, lembrando que nós estamos ao vivo e depois teremos o repeteco desse programa. Esse programa ficará disponível no site de Veja. Eu estou reparando que tem muitos pais marcando filhos aqui para os filhos assistirem depois. Estará disponível lá no site de Veja. Bom, professores, vamos lá. Para a Silvinha Viana, para o Rodrigo Ribeiro, para a Alexandra Passo, para a Jandelane, para o João Pedro, a Eliana, a Lene Souza, olha, é muita gente perguntando. Dá uma dica de como fazer uma boa redação no domingo. Quem começa? Vontade. Posso começar? Então, olha, talvez para começar a tentar escrever bem, né, eu aconselho todos os alunos a irem atrás das melhores redações do Enem. Isso é fundamental, tentar entender qual é a estrutura do texto dessas melhores redações. Dos anos anteriores. Dos anos anteriores, exato. Então, procure verificar o que é que era presente nesses textos que receberam a nota máxima. Essas redações que receberam 1000, o que é que elas tinham presente? Como era a argumentação? Como é que eles desenvolveram esse texto? Né? Feito isso, o que é que você pode fazer? Se você ainda é estudante, na sua escola, procure conversar com o seu professor de redação, seu professor de língua portuguesa, procure fazer uma redação por semana. Peça para ele te auxiliar, procure colocar um tema e tente desenvolver esse texto dissertativo, argumentativo, e peça para ele dizer o que é que está faltando no meu texto aqui ainda, o que é que eu coloquei nessa redação aqui que ainda não está bom, onde é que eu posso melhorar. E procure escrever toda semana. Professor Kevork, Concordo. Ninguém tem bola de cristal, vocês não têm bola de cristal, Não. Mas todo mundo está querendo saber sobre mas os temas possíveis, para eu já me preparar, para eu chegar alinhado. O que dá para traçar de antemão, vamos dizer assim? Olha, eu acho importante estar sempre ligado nas notícias, tem que estar atualizado. Atualidades é importante, é fundamental a leitura, um jornal, às vezes assistir alguma reportagem, um documentário, coisas recentes, o que está na mídia no momento, é importante. Eu vejo, basta ver alguns vestibulares antigos, pegaram alguns temas, às vezes polêmicos ou não, e colocaram textos a respeito, tinham que fazer uma leitura, uma análise. Então, assim, é difícil prever, concordo com você, mas tem que pegar atualidades, coisas que estão aí acontecendo, né? Então, alguma revolução, alguma coisa relacionada ao impeachment, sei lá, coisas nossas ou coisas que estão acontecendo mundialmente. Eu acho importante estar ligado nas atualidades, sim. É difícil a gente prever, não tenha dúvida. E também o encadeamento do texto, a estrutura do texto, como vocês citaram, né? Porque tem que ter uma argumentação, né? O Enem exige isso, a estrutura. E às vezes a opinião também dele mesmo. Ele pode ler um texto e ter uma opinião formada a respeito e de repente passar isso na redação, né? Eu acho fundamental também, né? Valorizar o que você estava escrevendo. Como proposta, eu apostaria na reforma do ensino médio. Olha lá.
Tá aí, uma tá boa vendo? proposta. Tá aí uma De dica repente, do uma boa professor proposta. William para quem está pedindo temas. Pois é, né? uma boa proposta. A reforma do ensino médio é um dos assuntos em Pois pauta é. no Exato, país, no país, né? no momento. Proposta E é pelo uma boa ministro proposta. da Educação, Sim, muito exato. provavelmente chegará e passará será analisada pelo Congresso Nacional ainda neste ano. E é preocupante, né? Pois é. Agora, no domingo, né? A prova de redação, ela é no domingo. Por isso a prova do domingo ela é um pouquinho mais longa. Ela tem 1 hora a mais de duração. Exato. Na opinião de vocês, chego, faço a redação e depois resolvo os testes, ou o contrário? Chego, dou uma lida na proposta da redação, passo a resolver os testes e depois volto para ela. Qual seria a melhor estratégia para o domingo? Olha, eu sou da seguinte opinião: o candidato ele tem que sempre começar a avaliação por aquela avaliação que ele tem mais facilidade. Se ele tem mais facilidade em desenvolver o texto da redação, perfeito, começa com a redação. Sem dúvida, começa pela redação. Tem mais facilidade pela prova de linguagem e códigos, começa por ela. É o candidato das exatas, tem mais facilidade pela matemática, sem dúvida, inicie pela prova de matemática, né? Comece sempre pelaquela avaliação que você tem mais facilidade. Deixa aquilo que é mais difícil na sua concepção por último. Né? Não gaste muito tempo tentando fazer aquilo que você tem extrema dificuldade. Por quê? Porque há um fator psicológico. Se você leva muito tempo tentando fazer aquilo que você sente extrema dificuldade, você pode ficar um pouquinho mais nervoso no decorrer da prova e isso pode te prejudicar. É possível calcular um tempo médio para resolver uma questão? Quanto tempo, mais ou menos, eu vou usar um verbo aqui que pode não ser o adequado, mas gastar, quanto tempo eu gasto resolvendo uma questão? Bom, em média, né? Em 3 isso é um minutos. padrão, né? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Uma questão, né, normalmente, um padrão, uma ideia, 3 minutos. 3 minutos. O que a gente vai considerar uma questão muito fácil? Uma questão que, feita a leitura, você conseguiu responder em 1 minuto. Nossa, facílima essa questão. Ganhei Perfeito. 2 minutos para fazer uma outra. O que o candidato não pode fazer? Ficar 15 minutos em uma única questão, tentando resolver aquela questão e não perceber que nesses mesmos 15, às vezes 20 minutos, o outro candidato, nesse mesmo tempo, resolveu 6, 7 questões e acertou. Então, isso é importante. Ele não pode perder, né, gastar 20 minutos tentando resolver uma questão, enquanto um outro candidato resolve 7, 8 questões nesse mesmo tempo. O segredo desse tipo de exame é isso, é fazer a maior quantidade possível de questões certas, né? Não vai passar nesse tipo de exame quem acertar a questão mais difícil da prova. Vai passar quem acertar o maior número de questões. Exato. Surgiram até algumas propostas aqui de temas de quem nos assiste. Mobilidade urbana, questão dos refugiados e até um Sem pouco de dúvida. política no Brasil. E lembrando que temos eleições também nos Estados Unidos. Tudo Não sei pode o que vocês aparecer. pensam, mas são temas atualidades, como vocês colocaram. Sim, né? Vamos tudo aguardar. pode acontecer. Tudo pode acontecer. Em relação ao gabarito, também todos os programas, esse aqui é o 5º que a gente está fazendo, sempre alguém pergunta. Respondo, faço toda a prova e deixo para preencher o gabarito no finzinho, o cartão no final, ou vou preenchendo? Não sei, qual que é a opinião de vocês? Nem sei nem se tem a mesma opinião. Claro. Vou dar a minha, né? Como eu faço, né? Eu sempre faço assim, toda vez que meus alunos me questionam, eu oriento dessa forma. Olha, mais vale um na mão do que 2 voando, né? Então, se você tem certeza que aquela questão está certa, você está com o gabarito ali, não custa nada. Passa essa questão ali naquele momento já para o gabarito. Não tem problema nenhum. Por quê? Os argumentos que eu coloco. Quando você deixa para fazer tudo isso no final da prova, imagina, depois de 5 horas e 15, você está extremamente cansado, a chance de você pular uma questão, errar, é muito maior, a chance de não dar tempo de preencher é muito maior. Então, se você tem certeza que aquela questão está certa, até mesmo porque eu oriento a que eles não façam a prova de maneira linear. Sim. Então, aquela questão que você tem certeza está certa, coloca já no gabarito, não tem problema nenhum. Garanta. Então, né, garanta aquela questão, ela está certinha, não tem problema. À medida que você vai fazendo a prova, vai passando já para o gabarito. É muito mais tranquilo e garantido que você não vai ter nenhum problema no final da prova, se, por exemplo, não der tempo, você tem alguma coisa preenchida, do que simplesmente
fiscal tomar o seu gabarito sem ter nada preenchido. Eu também concordo. Eu tenho um temor danado de errar 17B, pular na 18 e aí dali para baixo. Sim, isso é comum. É comum. Infelizmente, esse é um dos erros mais comuns do Enem. Acontece. Tem alguns erros, Acontece. é possível apontar alguns erros comuns ali? Esse é exatamente um deles, eu acho que é muito gritante, né? O cara pula sem querer, né? O candidato sem querer ele pula uma questão e transcreve, né? É errado, né? Infelizmente esse é o mais comum. Infelizmente, né? Vejo dessa maneira. Acontece. Em relação ao peso da nota, exatamente isso, João Pedro. Você coloca a resposta 2 na 8 e depois dali para baixo tá tudo... Você se complicou, como vocês disseram. Em relação, também surgem perguntas sobre as disciplinas têm pesos diferentes de acordo com a faculdade que eu vou fazer depois no futuro e tal. Eu opto por, de certa forma vocês já falaram isso aqui, né? Vai ali onde você domina, né? Mas eu queria que vocês se alongassem só um pouquinho mais nessa questão, na opinião de vocês. Se eu vou fazer medicina, eu começo então pela disciplina, por biologia, por exemplo. Essa é um caminho? Se bem que o candidato quer fazer medicina, ele tem que fazer tudo muito bem. Muito bem lembrado. Ele vai ter que acertar tudo praticamente. Gabaritar. Mas existe sim essa possibilidade, né? No SISU, né? O Sistema de Seleção Unificada, cada universidade federal que participa tem autonomia para decidir o peso que ela atribui para cada uma das avaliações do Enem. Tem inclusive a possibilidade de atribuir peso zero. Isso é possível. Então, é função, né, do candidato, né, que vai prestar o Enem e tem a intenção de entrar em uma determinada universidade, depois olhar o edital daquela universidade para ver como é que eles estão atribuindo, como é que eles estão fazendo o cálculo para o ingresso pelo sistema de seleção unificada. É um direito dele. Né? Por quê? Porque conhecendo como é esse cálculo da nota para o sistema de seleção unificada, ele pode, né, se esforçar, digamos assim, um pouquinho mais para uma disciplina em detrimento de outras. É possível fazer isso. Mas a dica sempre é, né, na medida do possível, se esforce para fazer o máximo, não custa nada. Tente fazer o máximo possível durante a prova. O pessoal está voltando aqui a falar da redação. Da redação, mas me chamou a atenção um comentário aqui do Natanael sobre erros de português, né? Tomar cuidado com erros de português também, né? Isso é fundamental. E também surgiu aqui alguém perguntando o que zera uma redação. Qual é o cuidado para ter... Zerar a redação, se não me engano, questões que ferem os direitos humanos, né? Piadas, né? Piadas. Hino do Palmeiras, ou do Corinthians também, ou do Flamengo. Ou grafitar, né? O cara vai lá fazer uma obra de arte em cima da redação. Qualquer falta de respeito agora, né? A banca está muito exigente quanto a isso e ela tem zerado a redação. Não, e não é hora de você também colocar piadas ou gracinhas ali, né? E fuga do tema, né? Também. Foi pedido uma redação sobre um determinado assunto, você fugiu do tema, não fez aquilo que foi solicitado, é zero. É importante lembrar que o Enem é a principal porta de entrada para as universidades, tem que ser levado a sério. O Enem não é lugar de gracinha, né? Depois a gente chega na internet, a gente até encontra aquela lista engraçadinha das 10 respostas, mas não é hora disso, né? Perdeu tem tempo. Um futuro pela frente. Foi lá, perdeu o tempo fazendo isso. Muito bem. Bom, o tempo passa voando, né, professores? Mas então eu queria fazer uma última pergunta. Eu não entendo nada de matemática, eu não tive dificuldade a vida inteira. Eu tive dificuldade a vida inteira com física. E aqui eu estou me colocando no papel de um candidato, por exemplo. Me dá uma dica para eu chegar lá e tentar extrair o melhor dessa prova. Seja para física, seja para matemática, uma vez que eu tive dificuldades durante todo o ensino médio com essa disciplina. Vamos lá, professor Kevork, começando por você. Olha, aquilo que a gente sempre fala, também o professor William falou muito bem, né? É procurar as questões mais fáceis, simples, aquelas de interpretação gráfica, aquelas que aparecem em rótulo ou aparecem
tirinhas, né? Figuras, né? São questões consideradas fáceis, né? Eu acho importante isso. A leitura é o aluno que vai discernir realmente se é fácil, é difícil, se vai envolver muitos cálculos ou não. Hoje, aquilo que eu falei, o novo Enem, ele tem cara de vestibular mesmo. Então tem questões que são padrão FUVEST, por exemplo. Existem questões que estão nesse mesmo nível, mas existem ainda, graças ao Deus, ainda mantém as características iniciais do Enem, né, que são questões fáceis. Então tem que procurar essas questões, e que são as mais consideradas mesmo, as fáceis, né, a gente já sabe, e as médias também, e as difíceis, tentar contornar, tentar resolver pelo menos uma ou outra, mas as fáceis são fundamentais a gente acertar. É difícil prever, mas alguns assuntos caem sempre, aquilo que eu falei de novo. Potência elétrica, por exemplo, vai cair. É uma regra de 3, energia, qual é o gasto, quanto eu pago na conta de luz. Então, esse tipo de questão tem caído sempre, constantemente. Então, já foi feito tanto que tem condições de acertar atualmente, né? Falar sobre energia cinética, energia mecânica, energia gravitacional, né? Claro, sempre vai cair esse assunto, falar sobre ondas, falar sobre refração da luz, gases, falar da panela de pressão, falar daquela caixa d'água, pressão hidrostática. Gente, são questões que costumam cair e às vezes são fáceis mesmo. Né? Falar sobre o empuxo, né? Falar do princípio de Arquimedes, são questões meio que até constantemente, a gente não fala batidas, mas constantemente aparecem, são típicas. Então é importante ler, ser bastante atento e aquilo que eu volto a repetir, muita calma nessa hora mesmo. Psicológico. É o psicológico. O vestibular é um teste de calma. Quanto mais calmo você for, a sua chance é maior. Escute a voz da experiência. Muito bem. Professor William, aí para quem tem pavor de matemática. Pois é, perfeito, o professor colocou de maneira muito tranquila, é isso mesmo que acontece, né? Se você tem pavor de matemática, tem que entender, tem que manter a calma. Né? Ficar mais apavorado não ajuda em absolutamente nada no dia da prova. Né? Mantenha a cabeça no lugar. Se nesse momento você está desesperado porque não está conseguindo entender muita coisa, calma, ainda tem tempo para tentar buscar ajuda. Peça para um amigo, peça para um colega, peça para o seu professor da escola. Né? Assista algumas aulas agora na internet, tem videoaulas. Procure ajuda que você vai conseguir. Inclusive de familiares, para acalmar. Perfeito. Converse com as pessoas, conte um pouquinho da sua angústia. Sim. Né, que isso é fundamental, né, falar um pouquinho do que está se passando. Né, no dia da prova, o fundamental já foi falado, procurar fazer aquilo que você sabe. Né, a prova do Enem, ela é elaborada sobre esse aspecto, com questões fáceis, médias e difíceis. As questões difíceis estão lá única e exclusivamente com esse propósito, fazer com que você erre. Então não fique perdendo tempo tentando resolver esse tipo de questão. A questão difícil está lá para você não conseguir acertar. Veja o universo de pessoas que fazem o Enem, por exemplo, no Brasil inteiro. Esse ano nós vamos ter aí por volta de 9 milhões. Desses 9 milhões, qual é o número de pessoas que conseguem gabaritar as 45 questões de matemática? Por que você quer se dar ao luxo de querer ser uma dessas pessoas? Né? Então entenda, é muito difícil, é um grupo muito seleto. Queira ser uma pessoa normal, como todas as outras, né? Como a grande maioria, que vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer essas questões mais difíceis, mas que vai mostrar o seu conhecimento na medida do possível, resolvendo as questões fáceis e as questões médias. Procure fazer essas questões, tenha controle naquilo que você está fazendo, mantenha a calma na hora da prova, que vai dar tudo certo. É isso. Calma Se vocês estão respondendo, o Giovanni Silva, que está dizendo aqui, o que eu faço para controlar a ansiedade? É isso. Descansar na véspera é importante. Não tenha dúvida. A cabeça calma, tranquilo. Sim. E olho no relógio. Olho no relógio. Perfeito. No dia anterior também é fundamental, bastante calma, uma boa alimentação. Não é a hora de estudar. Porque tudo que tinha que entrar já está ali. É hora de relaxar. Está do lado das pessoas que você gosta. Exato. Uma boa noite de sono e não se atrasar. Você falou perfeito. Para a gente não ver aquelas fotos tristes. É verdade. Né? Muito bem. Quero agradecer mais uma vez o professor William Sabino, coordenador da área de matemática do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e o professor Kevork Sogomonian.
Perfeito. Não sei se está certinho. Tá perfeito. Muito coordenador de Física do ESAG Vestibulares. Muito obrigado mesmo pelas dicas, para todo mundo que nos acompanhou e que vai enfrentar o Enem daqui a 15 dias. Okay. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, uma ótima prova e até o próximo programa. Terça-feira ainda tem mais um. Até lá.